Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui na Escola na Facol. Me chamo Carol, sou professora de História, aqui acompanhada com meu colega de trabalho, o professor Valder Carvalho, que ministra a disciplina de Filosofia, a aluna Maria Clara, do terceiro ano D, e também a professora Raíssa, professora de Geografia. E estamos aqui produzindo para vocês um podcast para falar sobre a importância da negritude, do negro hoje no Brasil, e da gente ter uma escola totalmente antirracista. Faz parte desse processo e hoje, através do podcast, a gente quer trazer essa informação para todos vocês. Então, Maria, que está aqui conosco, uma aluna do terceiro ano, terminando o ensino médio, vai trazer aqui uma introdução, falando um pouco e fazendo perguntas aqui aos nossos colegas, professores, sobre a importância do racismo. Maria, está contigo. Boa tarde, meu nome é Maria Clara, eu sou aluna do terceiro ano D, do turno da tarde da Escola na Facol, e hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre essa iniciativa antirracista com os professores. Então, seu Valder, eu queria perguntar primeiro ao senhor, como sendo um dos professores mais importantes da escola, o que é que o senhor acha da iniciativa de uma escola antirracista? Primeiro, agradecer, o convite. Gostaria que a gente não estivesse fazendo esse tipo de trabalho, porque eu sou contra, vamos dizer, esse negócio de racismo, não sou muito a favor, mas, infelizmente, estamos num país que realmente é racista, nós não podemos negar, é uma história, faz parte. Hoje mesmo, a gente celebra o Dia do Comerciário, e o Dia do Comerciário nada mais é do que um momento consagrado ao comércio dos escravos. Então, esse Dia do Comerciário, nada mais é do que uma alusão ao período em que escravo foi vendido e foi comprado, como mercadoria. E por isso está aí hoje o Dia do Comerciário, esse feriado. Acho que pouca gente talvez saiba até disso, que é em alusão a essa compra e essa venda de escravos. Mas, retornando agora à sua pergunta, acho de fundamental importância. Por que importância? Porque se a gente não tiver a iniciativa de mostrar para a sociedade que isso é um fato, isso que eu digo, o racismo é um fato, certamente a gente não vai chegar a lugar nenhum. É preciso que a gente mostre para a sociedade que o racismo existe e que é preciso também a gente banir isso, acabar com isso da nossa história, porque ao invés de enriquecer a história da gente, isso faz empobrecer. Agora, qual é a vantagem que eu vejo de tudo isso? A vantagem que eu vejo de tudo isso é que muita gente boa, de cor negra, a história do Brasil é cheia disso, E aqui eu vou fazer aqui uma alusão a um tio meu, também analfabeto ele dizia que no Brasil tinha o Rei Pelé, ele chamava Reis, o Reis Pelé do futebol. No Brasil tinha o Reis Luiz Gonzaga do Baião. E não via assim nenhum reis que não fosse negro. Então, ele achava assim, muito importante mostrar que duas pessoas dessas, na visão dele, era de fundamental importância para a história negra desse país chamado Brasil. É uma ideia adotada também por muitos outros brasileiros também. Muita gente concretiza o Pelé como um dos reis do futebol e o Luiz Gonzaga como um dos reis da música brasileira. Então, seu Valder,
Com tantos jovens negros e pardos na escola, o senhor acredita que existam outras iniciativas a serem tomadas para transformar a escola cada vez mais inclusiva dentro dessa relação? Porque a escola promove muitos projetos, falando especificamente sobre a representatividade negra, sobre toda a história que o Brasil tem. Mas o senhor acredita que existam outras iniciativas que também podem se juntar a essas para deixar muito mais importante essa questão? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito na evolução do pensamento. Uhum. Né? E como eu acredito na evolução do pensamento, eu acredito que muitas iniciativas serão tomadas. Porque se eu acredito na evolução do pensamento, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, né, os movimentos sociais, né, eles serão tão sérios, né, a esse respeito, que a própria sociedade vai colocar um meio termo nesse complexo, vamos dizer assim, de inferioridade criado por eles, e esse complexo de inferioridade simplesmente vai ter, né, um momento certo para sair dessa história e ficar como uma lembrança. Como hoje em dia a gente tem a lembrança, fulano e tal, a gente carregava as coisas, as mercadorias no lombo do jumento, no lombo do burro, né? Os mais ricos andavam num cavalo, outros andavam de carroça. Então, isso tudo hoje faz parte da nossa história. Porém, né, essas coisas vão ficando, né, para trás. A gente não esquece, porque uma vez que a história nunca pode ser esquecida. Alguém pode deixar lá no canto, mas vez por outra alguém vai se lembrar, porque a história da humanidade é exatamente isso. É esse passado, né, crescente, né, de dias mais avançados. E esse projeto aqui da escola Ana Facol, né, que está sendo realizado aqui, nada mais é do que um caminho, né, e uma resposta para a sua pergunta, né, de que mais cedo ou mais tarde, né, muitos projetos virão na intenção de melhorar realmente essa coisa chamada de racismo. Uhum. Então, Sr. Valder, como uma última pergunta, a gente sabe que o racismo ele é algo enraizado na nossa sociedade, diante de todo o processo histórico e de tudo que a gente vê atualmente também, o racismo, por mais combatido que muitas pessoas tentem com que ele seja feito, ainda existem muitos casos de racismo e preconceito na sociedade. Mas a gente consegue observar que tanto as escolas como outros institutos, como outras pessoas, querem trazer essa representatividade e essa inclusão como uma realidade atual. O senhor acha que essas iniciativas vão deixar que mensagem para as gerações futuras? Como eu disse para vocês, né? Você levantou aí uma palavra muito séria, que talvez seja uma das maiores misérias da humanidade, que é o preconceito. A discriminação anda perto também desse preconceito, né? E como os homens criaram isso, né, nós homens também vamos eliminar isso. Né? Houve um momento que isso aí foi maravilhoso, mas hoje já não é mais maravilhoso. Então, hoje a gente está falando mais aberto, né? Né? A gente está discutindo isso dentro de uma escola, né? Discutindo isso na sociedade, em vários segmentos, mas a gente mostra, por exemplo, em alguns jogos de futebol na Europa, né, que alguns jogadores de cor negra, né, eles passam também esse vexame, né, exatamente porque foi lá onde começou, na Europa, naquela cor linda, maravilhosa que eles pensam que é, foi lá na Europa que começou exatamente isso. Né? Então, mas a tendência disso é exatamente se acabar. Né? E eu vou ficar muito feliz e fico feliz e parabenizo essa equipe aqui, né, da Escola Ana Facol, que está à frente dessa escola antirracista. O projeto antirracista tem como principal foco trazer notoriedade para isso também, né? Trazer visão para os alunos
que podem sofrer algum caso de racismo dentro das escolas, porque a gente vê hoje em dia também. E essa notoriedade vai ser de fundamental importância para acabar com o racismo daqui a alguns anos, o mais próximo possível. Isso é um sonho da gente, né? Um desejo da gente, é uma vontade. Né? E estamos começando, né? Sim, os primeiros passos. Os primeiros passos. É isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso podcast. Eu espero que ele atinja muitas pessoas, principalmente os jovens, né, agora que são o futuro, e que esse racismo, né, ele venha realmente afindar e a gente possa ter uma sociedade igualitária, com pensamentos, né, jovens, e que possa trazer esperança, né, com o fim do racismo para todos nós. Muito obrigada a todos.